Há momentos em que a alma cansa. Cansa de tentar, de resistir, de manter a cabeça erguida enquanto tudo dentro grita por socorro. Às vezes, não é o corpo que dói, é o coração, é a mente que não silencia, é a fé que se esconde entre dúvidas e lágrimas. E se você está passando por isso, esta mensagem é para você. Hoje, vamos caminhar por dentro das histórias de dois homens que tocaram o fundo do abismo. Mas ali, no lugar onde ninguém mais os via, Deus os encontrou. Elias, o profeta, do fogo que se escondeu numa caverna querendo morrer. Jó, o homem íntegro que perdeu tudo e chorou até não ter mais forças. Se você sente que não aguenta mais, se tudo parece ter desmoronado, se o silêncio de Deus te assusta, então ouça cada palavra até o fim. Porque o mesmo Deus que sustentou Elias no deserto e restaurou Jó da dor, também está te chamando pelo nome, agora. O céu estava coberto de nuvens carregadas, mas o coração de Elias não encontrava abrigo sob nenhuma sombra. Ele era o profeta do Deus vivo, o homem que enfrentara reis e multidões, que invocara fogo dos céus e desafiara os profetas de Baal. Seu nome já carregava o peso de promessas. Seu ministério era marcado por milagres. Mas, naquela manhã, nem fogo, nem fé, apenas silêncio. A vitória no Monte Carmelo tinha sido grandiosa. O povo havia gritado em uníssono: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" O altar restaurado, a água derramada, o fogo descendo em meio ao sacrifício, tudo aquilo havia sido prova de que Deus ainda governava Israel. Mas bastaram palavras de uma mulher, a rainha Jezabel, para que Elias desmoronasse por dentro. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como fizeste com os profetas de Baal. Era apenas uma ameaça. Mas uma ameaça pode doer mais do que 1000 lanças quando o coração já está exausto. Elias correu do Monte da Vitória ao deserto da solidão, da glória ao cansaço. A areia queimava sob seus pés, o sol era implacável. O deserto não tinha sombra, mas dentro de Elias, a sombra era permanente. A cada passo, ele sussurrava: "Não aguento mais, não aguento mais." Seu corpo suava, seu espírito se calava. Ele se deitou debaixo de um zimbro, uma pequena árvore que mal oferecia cobertura, e ali orou pela morte. "Basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." A voz que antes proclamava oráculos agora só murmurava a desistência. O profeta que desafiava reis agora pedia para morrer em silêncio. Ali, debaixo daquela árvore, Elias se parece conosco quando já não suportamos o peso dos dias, as cobranças da vida, os medos que não cessam. Ele não estava desistindo apenas do ministério, ele estava desistindo de si. Quantas vezes também nos deitamos debaixo do zimbro? Quantas vezes a oração não tem palavras, apenas suspiros? Quantas vezes olhamos para o céu e dizemos: "Eu já fiz o que pude, não consigo mais." Mas o céu não ignorou aquele desabafo. Elias adormeceu no deserto, e no silêncio da noite, uma presença se fez sentir. Um anjo tocou seu ombro, não com voz estrondosa, não com fogo, não com trovões, mas com delicadeza. "Levanta-te e come." Diante dele, um pão assado em brasas, um cântaro de água. Elias comeu e voltou a deitar, ainda cansado, ainda desejando o fim. Ainda não era hora de levantar totalmente. E o anjo voltou, pela segunda vez, mais uma vez o toque, mais uma vez a instrução: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." Ah, como isso ecoa em nossas almas cansadas. Deus não repreende Elias, não o abandona, não o julga por estar fraco. Apenas cuida, apenas alimenta, apenas entende. Elias caminha por 40 dias e 40 noites, sustentado por aquele alimento celestial.
vai até o monte Horebe, o monte do encontro com Deus, o mesmo onde Moisés havia visto a glória passar. Mas não entra triunfante. Elias não sobe cantando, ele se esconde dentro de uma caverna. Ali, no frio das rochas, ele se recolhe, isolado, ferido, silencioso, e então Deus fala. Mas não como antes, não com trovões, não com fogo, não com terremotos. Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta não é geográfica, é existencial. Deus está perguntando ao coração de Elias, como ele pergunta ao nosso: o que te trouxe até aqui? Por que você se escondeu dentro de si? O Senhor ordena a Elias que saia da caverna, porque ele vai passar. Elias obedece. Ele se posiciona na entrada da caverna, esperando o mesmo Deus do fogo no Carmelo, o mesmo que destruiu o altar com poder. Mas algo diferente acontece. Primeiro, um vento forte e impetuoso, tão forte que rachava as montanhas, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto sacudiu o chão. Elias se firmou para não cair, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, veio um fogo. As chamas cortavam a escuridão, mas Deus não estava no fogo. E por fim, um sussurro suave, um som de brisa delicada. E foi ali mesmo, que Elias cobriu o rosto com o manto, porque Deus estava naquela voz mansa. Esse é o ponto de virada. O Deus do trovão, naquele dia, decidiu falar com Elias no tom que ele aguentava ouvir. E assim Deus fala conosco quando estamos esgotados. Não vem nos sacudir, não exige que sejamos fortes. Ele apenas sussurra, porque sabe que qualquer grito nos destruiria. Que fazes? Aqui, Elias, ele repete, e então Elias desabafa. Fala da solidão, do medo, da perseguição, diz que está só, que não vê saída, que já fez tudo e mesmo assim nada mudou. Quantos também se sentem assim? Trabalharam duro, foram fiéis, mas agora estão quebrados por dentro. Mas Deus, depois de ouvir o lamento, não alimenta a autopiedade de Elias. Deus o escuta e depois o levanta com propósito. Volta pelo caminho por onde vieste. Unge Hazael como rei da Síria. Unge Jeú como rei de Israel. E Eliseu como profeta em teu lugar. Deus está dizendo: você ainda não acabou. Seu cansaço não anula sua unção. Eu ainda tenho direção, mesmo quando você sente que não tem mais estrada. E mais, Deus revela algo que Elias não sabia. Reservei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Elias achava que estava sozinho, mas Deus sempre tem um remanescente. Você não está tão só quanto pensa. Se Elias, um profeta tão poderoso, também teve vontade de desistir. Então não se culpe por estar cansado, mas também não permaneça deitado sob o zimbro. Deus te trouxe até aqui para te lembrar que Ele não te abandonou. Ele ainda fala. E agora, no exato momento que você lê, Ele está sussurrando no seu coração. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A voz de Jesus não exige força de você. Ela oferece alívio, ela restaura, ela chama de volta ao caminho, ela acende a esperança. Você está cansado? Está fugindo como Elias fugiu? Está escondido em cavernas emocionais? Está dizendo, basta, Senhor? Então essa história foi escrita para você, e Deus está dizendo agora, filho, filha, volta, levanta, come, caminha, porque eu estou contigo no vale, e o teu propósito ainda vive. Antes de darmos continuidade, você que ainda está aqui, digite nos comentários, a paz do Senhor está sempre comigo. Assim, irei saber que você gosta desses vídeos e fará a mensagem de Deus chegar para mais pessoas. Agora, vamos continuar. Não havia homem mais íntegro do que Jó em toda a região do Oriente. Sua vida era marcada por honra, prosperidade e temor a Deus. Ele era o tipo de pessoa que todos admiravam. Rico, respeitado, pai de uma família grande
e, acima de tudo, alguém que vivia em retidão. Ele se levantava cedo para orar, sacrificava pelos filhos, cuidava de sua casa e temia ao Senhor em tudo o que fazia. A vida de Jó era, aos olhos humanos, o reflexo da bênção divina. Mas então, sem qualquer aviso, tudo começou a ruir. Num único dia, os rebanhos foram roubados, os servos foram mortos, os bens foram saqueados. E o pior, todos os seus filhos morreram no colapso de uma casa durante um banquete. A notícia chegou em ondas de dor. Enquanto um mensageiro ainda falava, outro já batia à porta, e outro, até que Jó, o homem mais respeitado da terra, estava prostrado no chão, vestido de trapos, coberto de pó. Ele rasgou suas vestes, ele raspou a cabeça, e com a alma dilacerada, Jó adorou. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso era apenas o começo. Logo depois, seu corpo foi tomado por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Ele se sentava entre cinzas e se coçava com pedaços de caco de barro. Seus vizinhos já não o reconheciam. Seus amigos o evitavam. Sua esposa, tomada pelo desespero, disse: "Ainda conservas a tua integridade. Amaldiçoa a Deus e morre." Mas ele respondeu: "Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal?" Jó estava cansado, mas não havia terminado. Com o corpo em ruínas, sem filhos, sem casa, sem recursos. Ele se viu cercado apenas por 3 amigos que, em vez de consolá-lo, passaram a questioná-lo. Disseram que aquilo era castigo, que algo errado ele devia ter feito, que sua dor era resultado de pecado oculto. E Jó, além de sua dor física, passou a carregar a dor moral da injustiça. Quantas vezes também nós passamos por isso? Quando estamos no chão, alguém nos aponta o dedo. Quando mais precisamos de empatia, ouvimos julgamento. Quando buscamos consolo, recebemos perguntas. E quando finalmente temos coragem de dizer, "Eu estou sofrendo", alguém responde, "Mas o que você fez para merecer isso?" O tempo passa e o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Jó clama, grita, chora e não obtém resposta. Ele começa a questionar. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele deseja nunca ter existido. Ele se pergunta por que os ímpios prosperam e os justos sofrem. Jó entra em um abismo emocional tão profundo que sua oração não parece mais uma prece. Parece um desabafo de uma alma em agonia. Você já sentiu isso? Já sentiu como se Deus estivesse longe demais? Já orou sem ouvir nada? Já caminhou pela vida como se cada passo afundasse mais no pântano da dor? Jó conhece esse lugar. Ele caminhou por esse vale e mesmo assim, mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo sem entender, ele disse uma das frases mais poderosas da fé: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Essa frase não é um ato de resignação, é um grito de fé no meio do caos. É como dizer, mesmo que eu não veja saída, mesmo que eu esteja quebrado, mesmo que não haja explicação, eu confio. Jó não era um herói imune ao sofrimento. Ele era um homem verdadeiro diante de Deus. Ele chorou, ele se revoltou, ele fez perguntas, ele desejou a morte, mas ele não abandonou a fé. E isso foi o suficiente, porque no meio da dor, quando ninguém mais acreditava em Jó, Deus ainda acreditava. E então, depois de tanto silêncio, Deus falou. Mas ele não deu explicações, não disse, "Foi porque Satanás te acusou." Não mostrou os bastidores espirituais. Ele apenas se revelou. Falou do universo, das estrelas, da criação, dos oceanos, dos animais. Deus mostrou a Jó que havia um plano maior, que havia ordem mesmo no que parecia caos, que havia sabedoria mesmo onde a lógica humana falha, que havia propósito até na dor. Jó caiu em si. Sua alma, que antes gritava por respostas, agora se calava em reverência.
Meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. A dor fez Jó ver Deus de forma íntima. Ele não teve as respostas que queria, mas teve a revelação que precisava. E então, Deus restaurou sua sorte. Não porque Jó fez tudo certo, mas porque Deus é fiel. Deus lhe deu o dobro do que havia perdido. Novos filhos, nova vida, nova esperança, novos dias. E mesmo que nada substituísse os filhos anteriores, Deus soprou sobre ele um novo propósito, uma nova estação. E Jó viveu mais 140 anos, e viu seus filhos, seus netos, bisnetos, até a 4ª geração. Aquele que desejava morrer, viveu mais do que imaginava. Aquele que chorava sem consolo, teve o abraço do próprio Deus. Aquele que estava quebrado, foi reconstruído. E você? Talvez hoje esteja como Jó, cansado, doente por dentro, sem força, sendo julgado por outros, com saudades do que perdeu, sentindo que Deus está em silêncio. Mas assim, como Deus visitou Jó, Ele vai visitar você. Ele ainda está ouvindo, ainda está vendo, ainda tem restauração nos planos, ainda tem promessa no vale, ainda tem vida depois da dor. O fim de Jó foi melhor que o começo, e o seu também pode ser. Porque Deus não se esquece dos que choram. Ele não despreza o coração quebrantado. Ele não ignora as lágrimas sinceras. Ele não perde batalhas. E Ele não vai perder você. Se você gostou dessas histórias, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nessa trajetória de luz e fé. Você é importante aqui. Que a paz de Deus esteja sempre contigo.